O pastor Jeremias viaja ao mundo com uma palavra iluminadora bíblica de encorajamento, avivamento e esperança. Com vocês, Jeremias Pereira. Você é brutal, Zé. Você não tem jeito. Que isso, menino. Ele vai trazer uma água para você. Eu falei com o bispo, quando entrei lá no gabinete dele, no escritório, no office, que o culto já tinha terminado para mim, que eu já podia ir embora, que eu estava cheio. Ele não autorizou eu ir embora. Então, às vezes o culto acaba várias vezes. Eu já estou cheio. Eu já posso ir embora, alegre, bênção derramando por todo lado. Quem está assim, levanta a mão. Tchau, acabou! Bom, é ordem do bispo, então diz que não. Esse ano, 2 textos me acompanharam o ano inteiro até agora. Eu já preguei nesse que vou pregar mais de 7 vezes, mas hoje, ao ler o texto de novo, vieram ao meu coração algumas coisas que eu nunca falei do jeito que vou falar aqui. E eu comecei a orar ao Senhor se é só para essa igreja ou se é uma palavra para a igreja do Brasil. Mas a primeira vez é aqui mesmo. Vou ler o texto da palavra, porque daqui a 300 anos, se o Senhor Jesus não tiver voltado, o pregador daquela época vai ler essa palavra. Essa que é a palavra eterna. Essa é a palavra que permanece. Aposte sua vida na palavra de Deus. Não vai falhar, aposte. Eu, como pregador, posso lhe dizer coisas que entendi que veio do Espírito, mas você tem que apostar nessa palavra. Pedro nunca andou em cima da água, nunca. Pedro andou em cima da palavra de Jesus. Vem! Vem! Quando ele parou de andar em cima da palavra de Jesus, ele afundou. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Então vamos ler e vamos falar um pouquinho, né? Porque já está tudo tão lindo, tudo tão pronto. Gênesis 50. Os funerais de Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. São os funerais de Jacó. Jacó foi morar no Egito, porque seu filho José, que sabemos, quase todo mundo sabe um pouco da vida de José. Mas vamos ler aqui, tá bom? De 15 em diante. Eu estou lendo na Bíblia King James atualizada, uma Bíblia que resolvi ler esse ano, aceleradamente. Deixa eu falar contigo. Você precisa ler grandes porções da Bíblia. Você precisa ler 20, 30 capítulos, um livro inteiro. Você tem que parar, quem faz isso, de brincar com o Salmo 119 e pegar o Salmo 119 e ler de ponta a ponta. Você já acompanhou a série, tem nada contra, nem a favor. Mas a série é viciante. 40 minutos, e o dia que você está animado, pega 5 capítulos da série. Qual foi o dia que você leu 3 horas de Bíblia sem parar? Você precisa ler grandes porções da Bíblia, grandes. Livro de Gênesis inteiro. O Novo Testamento numa semana. Você precisa desafiar você a ler a Bíblia. Eu gosto quando o cara lê a Bíblia o ano inteiro. Eu vou ler a Bíblia em 2021. Quem sabe você podia ler a Bíblia inteira até o final de janeiro. Nossa equipe pastoral é desafiada todo ano. Voltar a janeiro com a Bíblia inteira lida. São 40 capítulos todo dia. Então, aquela conversa WhatsApp, aqueles outros negócios, você entendeu, né? Vamos lá. Já comecei pelo apelo e pela palavra do futuro para 2021.
Quem recebeu a palavra assim, eu vou me desafiar a ler mais a Bíblia. Levanta a mão assim, ó. Põe seu desafio. Põe uma coisa assim que vai dar, eu acho que vou ler Judas. É um capítulo. Aí o cara desafiou, vou ler Judas. Desafie-se a coisas que exigem de você. Olha, eu vi um musical da Beyoncé. O que me desafiou foi que ela disse assim, eu lembro quando eu treinava 15 horas. 15 horas. Pastor, que dia que você treinou 15 horas na palavra e na oração? Eu perguntei para mim. Que dia você treinou a si mesmo 15 horas na oração e na palavra? Isso é de Deus, irmão. Bora. Daqui a pouco eu não leio mais essa Bíblia. Já vou pôr a bênção. Vendo que seu pai, verso 15, estava morto, comentaram entre si os irmãos de José. E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso mandaram um recado a José nestes termos. Antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Aspas. Assim falareis a José, perdoa teus irmãos seu crime, seu pecado, todo o mal que lhe fizeram. Fecha aspas. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros dos pecados dos servos do Deus de teu pai. José muito se comoveu, chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida, chegaram seus próprios irmãos e lançaram-se aos seus pés e suplicaram, eis-nos aqui, como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou, não tenhais medo, nem receio. Acaso eu estou no lugar de Deus? Esse verso 20 é Romanos 8, 28 do Velho Testamento. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para aqueles que amam a Deus. Presta atenção. Sabemos, muita gente não sabe, mesmo na igreja, sabemos que todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. Quais são aqueles que amam a Deus? A igreja que ama a Deus. Deus está trabalhando. E você sabe que você não é a igreja é plural, é 2 ou 3 no mínimo. A menor reunião, 2, com a maior presença, Jesus. Vamos embora. Verso 20. O mal que vocês tiveram intenção e me fizeram, o desígnio de Deus o mudou em bênção, em bem, a fim de cumprir o que se realize hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não tem mais. Eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E assim eles lhe tranquilizou, e encorajou, e os consolou com palavras carinhosas. José permaneceu no Egito, com toda a numerosa família de Israel. Viveu 110 anos. E viu a 3ª geração dos filhos de Efraim, seu segundo filho. Além disso, nasceu na presença de José os filhos de Maqui, filho de Manassés, também 3ª geração. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos, eis que a hora de minha morte se aproxima, todavia Deus vos visitará com poder, e vos fará subir dessas terras para a terra que ele prometeu, sob juramento, a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem juramento. Quando Deus intervir a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. E logo depois de embalsamado seu corpo, foi depositado num sarcófago no Egito. O primeiro livro da Bíblia termina no Egito. O último livro da Bíblia termina na Nova Jerusalém. Meu Deus!
Fala com o Senhor, me dá uma porção que é minha apenas. Não é aquela porção que eu preciso, Senhor. Power, avance na próxima década. Power, avance nos próximos 10 anos. 2020, 2030, vire a referência de Belo Horizonte. 8 verdades se der tempo. Primeiro, fortaleça e cultive uma cultura de arrependimento. Cultive e fortaleça uma cultura de arrependimento. Os irmãos de José se arrependeram finalmente. Eles tentaram enrolar José, talvez. O arrependimento veio, mas eles não sabiam a reação de seu irmão. Eles são todos fazendeiros, são todos roceiros, são todos criadores de ovelhas, mas seu irmão, ele chama Zafanete Paneia. É assim que ele é conhecido no Egito. Ele não é José, ele é Zafanete Paneia, o nome que Faraó lhe deu no dia em que ele revelou os sonhos das vacas gordas, das magras, das espigas boas e das espigas mirradas. Zafanete significa Deus vê e Deus fala. Os irmãos de José mandam uma turma na frente, dizendo: seu pai falou, perdoa seus irmãos o pecado que eles cometeram. Pode ser engano, pode ser mentira, enrolada, ninguém sabe. Um comentarista holandês acha que foi pela inflexão de 2 palavras hebraicas. Eu mesmo não sei. E não sei como é que isso aconteceu, porque José chorou e logo os irmãos souberam. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, mas tem a língua do povo. Ninguém segura. A notícia chegou lá, José chorou. Aí eles chegaram. E o primeiro e segundo sonho de José se realiza agora. Os irmãos se ajoelham e dizem a ele: somos seus escravos. O tempo não cura seu pecado. O tempo não apaga a culpa. A única maneira de apagar a culpa é você cultivar um coração que se arrepende aos pés da cruz, que se dobra diante do Cordeiro, que reconhece que a cruz pagou sua culpa e seu pecado. Nós precisamos de cultivar como igreja uma cultura em que não tem pecado escondido. Power, avance. Cultive, fortaleça uma cultura de arrependimento. Uma cultura de arrependimento significa que a gente confiável, a gente que não é língua de sabão, a gente que não escuta o pecado e sai contando, que é aquele que protege, é aquele que entende, é aquele que considera que maior é o Cordeiro que morreu por todos nós. Um ambiente assim é um ambiente de segurança. Um ambiente assim é um ambiente onde todos podem chegar. Um ambiente assim significa que Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado para usar de misericórdia com todo mundo. Não há ninguém melhor que ninguém. Se somos alguma coisa, é porque recebemos favor e graça que está à disposição de todo mundo. Isso vai mudar a nossa cabeça na década. Não guarde pecado escondido. Moça, não vá para a cama com esse cara. Cara, não vai transar com essa menina. Vem para o culto, pula, ri, tal, e sai daqui e vai para a cama. Pelo amor. Que isso, cara? Eu estava com Claudinha, tirei 3 dias, fui ao Rio de Janeiro, saí para jantar num lugar legal, ela queria comer lá um peixe, fomos, e nós estávamos lá, quando de repente atrás de nós entraram 6 jovens, e nós ouvimos essa conversa que foi alta,
Você aceita uma cerveja? E o cara diz, não, virei crente. E a moça loira, bonita, de olhos verdes, disse assim para ele, só se foi ontem, depois que você tomou banho comigo. Power, o evangelho não é dentro desse lugar, o evangelho é na vida. O evangelho é lá, o evangelho é toda hora, o evangelho é em casa, o evangelho é na esquina, é na rua, no negócio. Fortaleça, cultive e fortaleça uma cultura de arrependimento. É o contrário de uma cultura de fingimento, é o contrário, é vida. Segundo, cultive e fortaleça uma cultura de lealdade. José diz para os seus irmãos, vocês realmente fizeram mal contra mim. Não passou a mão da cabeça, não foi nada não. Está tudo bem, está tudo legal, não foi nada não. É que você estava mal emocionalmente, você escorregou. É que você estava com ciúme e você escorregou. Isso é pecado. Pecado é pecado, você tem que matar no peito sua vida, você tem que parar de terceirizar, você tem que parar de dizer, foi por causa do meu pai, foi por causa da minha mãe, foi porque naquele dia eu não estava bem, você pecou, é uma cultura de lealdade, é uma cultura de lealdade, quando a pessoa, você diz, você errou, presta atenção, o cara que abusou de você errou, pecou, criminoso, o cara de quem? O cara que pediu emprestado, veja você como é que acontece com muitos crentes. Eles pedem emprestado. O cara falou comigo assim, estou precisando aqui, estou precisando de um dinheiro para pagar uma dívida, para terminar bem o ano. E eu respondi, venda seu iPhone e pague sua conta. Sabe por quê? Você disse eu não tenho dinheiro para pagar e começa usando o iPhone. Sabe o que significa? Você está fazendo seu irmão financiar a sua vida e você está roubando dele. Você não pode ter esse carro, venda o carro, pague sua conta e anda num carro pior e mata a sua vida no peito. Isso é lealdade. Isso é lealdade. José disse, vocês fizeram errado. Presta atenção, nós temos que acompanhar o texto inteiro. Não é o que você sente pelo que o cara fez errado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Reconhecer que o cara fez errado é uma coisa, o que você sente é outra coisa. Errou mesmo. Seu filho quebrou o copo. Ah, desculpa, foi um acidente. Não foi, seu menino é pirracento. Seu menino, você não dá controle para ele. Ele não arruma os brinquedos na sua casa. E ele vai na casa de todo mundo e bagunça. Por quê? Porque essa mãe é lerda. E esse pai não está aí. Cadê ele? Ah, pastor, meu filho de 4 anos dá birra. O que o senhor acha? Eu respondi, ele não tem mãe. Ele não tem mãe. Se ele tivesse mãe, não dá. Não dá, mas não dá mesmo. Eu vi uma mãe na nossa igreja com uma menina de 3 anos. A menina saía do lugar, ia lá na frente, dançava, tirando a atenção de todo mundo. E a mãe estava cantando até a música do arcanjo. Deus de aliança. Deus. E a menina... De repente a menina está, Deus de aliança, virou para a filha. Promessas, Deus que não... Homem para mentir, a menina quietou. Porque tem mãe. Muita gente fala assim, não sei como é que é, porque no meu tempo, minha mãe me olhava e eu obedecia, meus filhos olham e não me obedecem. Por quê? Porque você não é mãe e pai que ensinou, quando você deu a rabada de olho, está valendo. Vó, não se meta nisso, nem vó, nem vô. Vó e vô não é que educa filho, quem educa filho é pai. Não se meta. Não dê palpite, a não ser
Se você é o pai do filho, fala com o filho, meu filho, eu estou achando que seu menino está comendo muito doce. Estou achando só. Não fale com sua nora. Quem fala com a nora é a mãe dela e o pai dela. E o marido, se tiver coragem. Culture, cultive uma cultura de lealdade. O que é errado é errado. O que é certo é certo. O que merece aplauso, merece aplauso. O que a gente diz é bom, é lindo. Mesmo que você não conseguiu, o outro conseguiu. É leal dizer. É mais fácil chorar com quem chora do que alegrar com quem alegra. Sabe por quê? Quando o cara está chorando, a gente corre o pecado de pensar assim, está pior do que eu. Deus abençoe, irmão, Deus abençoe. Quando o cara celebra a vitória, você tem que dizer que ele está um passo na sua frente, e o ciúme, a dor de cotovelo e a inveja. Isso você fala, glória a Deus, mas seu coração está invejoso, presta atenção. E o que vale não é o que eu falei do lado de fora, é o que Deus leu no coração, porque Deus lê o coração. Você precisa cultivar essa igreja, vai ser um impacto. Essa igreja vai avançar nesses próximos 10 anos. Uma cultura de lealdade, o que é errado, aborto é errado, é mentira, é pecado contra Deus. Corrupção é errado na igreja, na família, a mulher tirando dinheiro do marido, seja lá o que for, o marido negando as contas e as senhas para a mulher. Todo homem cristão e mulher cristã devia ser uma pessoa de vidro limpo, que todo mundo vê do outro lado. Vamos andar. Terceiro. Cultive e fortaleça uma cultura de amor e perdão. Preste atenção. Amar implica o anterior. Reconhecer o erro, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios, leais são as feridas feitas pelo que ama. Oh, descobri meu marido vendo pornografia, fala com ele. Ah, eu descobri minha mulher trocando mensagem com outro homem, fala com ela. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Ah, eu vi alguém em pecado, vou contar o bispo, não conte o bispo, vai lá e mostra a cara, você que é crente. Contar para o bispo, para o pastor, é fofoca, porque você não confrontou ele. E você é covarde, sabe por quê? Eu passei para o bispo, fui para a bispa, eles agora se resolvem. Passei para a liderança. A gente precisa cultivar, presta atenção, o que acontece com você, aconteceu de errado, isso aconteceu. Como você reage, aí é que está seu coração. Ninguém pode decepcionar você, você se decepciona. Fulano me amargurou, ninguém te amargura, você é idólatra, por isso fica amargurado. Por que você se amargura? Porque o mundo não ficou do jeito que você queria, aquilo que o bispo ministrou de satisfação, você não tem. Então a amargura é uma reação maligna do idólatra. Quando você diz o que nós lemos ali com o bispo, e que aquilo é verdade, Deus, eu não entendo isso que aconteceu comigo, mas certamente o Senhor tem um caminho bom nessa tempestade. Nahum 1:7. Nós precisamos de um batismo de amor nesse Brasil, em todas as igrejas, e a Power pode puxar isso na próxima década, irmão. Imagine você que Sua Excelência, o ministro do STF, Gilmar, acaba de entrar. Quem orará por ele de coração?
Ou ele não é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Ou ele não é um ser humano como todos nós, que precisa da graça de Deus. Ou ele não é uma pessoa por quem o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Ou ele não é uma pessoa que pode receber o favor de Deus. É você que merece. Deixa de ser idólatra. Eles me interrogaram essa semana. O senhor tem 41 anos. Hoje é dia 15. Amanhã, dia 16, eu faço 42 anos que eu terminei o seminário. Dia 16 de dezembro. Eu tinha 23 anos. Não entendi, não tinha ideia. As pessoas falaram comigo, qual era o plano estratégico do senhor? Nem conhecia essa palavra. Não é plano estratégico, é Deus, você está entendendo? Plano estratégico nenhum faz a igreja romper. Não é que nós não devemos fazer. A igreja rompe no poder do Espírito Santo. A igreja rompe em santidade. A igreja rompe em oração. A igreja rompe com Deus. Um batismo de amor, onde a violência nas redes sociais não flui de Power Church. Onde dessa igreja não fica passando aqui esse filminho bocó, kkkk. Você é gente, cria juízo. Dessa igreja, esses homens não ficam recebendo fotinha de mulher pelada e nem você fica mandando foto dos seus seios. Até o micro aqui, tá vivo, né? Uma cultura de perdão, presta atenção. Perdão você nunca mereceu, foi o Senhor que deu. Não, mas eu não perdoo porque ninguém merece. Pois perdão é só para quem não presta. Para gente boa não tem perdão, não precisa. É gente boa, bacana, maravilhosa. Perdão é só para aquele cara que você diz, vá para os quintos. Nós estamos no terceiro ou no quarto? Terceiro. Quarto agora. Cultive e fortaleça uma cultura de consolação. E José os consolou e falou com palavras carinhosas. É dor que milhares morreram na pandemia do coronavírus, mas milhares não foram computados que morreram mais de tuberculose do que de coronavírus. E os milhões de abortos no mundo. E o crescimento da morte por AIDS. E se você e eu não cuidarmos, nós vamos dizer, pegou porque pecou. Por que o sofrimento existe? Porque Deus, disse o nosso bispo há pouco, levantou uma igreja para levantar a esperança. Levantar a consolação. Jesus foi a Naim, porque tem uma viúva chorando, já perdeu o marido e agora perdeu o filho único. O que Jesus foi fazer em Naim? Consolar uma viúva. Você precisa ser mais consolador e menos implicante. Eu tinha lido naquele dia, vá ao shopping, quando você for ao shopping, dê à pessoa que está ao seu lado a oportunidade de dizer que você a ama. Só tem uma vaga no estacionamento, passe e deixa ela entrar. Ela nem sabe que você fez isso por causa de derramar amor e bondade na cidade. Fiquei 1 hora procurando outra vaga. E qual o pior de tudo? É que eu falei, tá vendo? Fui dar aquela vaga. Aí lembrei, se não fizer com amor, nada disso aproveitará. Eu já dei muita oferta que não valeu nada. Eu já dei muita paz do Senhor que não valeu nada. Eu já fiz muita coisa que não valeu nada. Por quê? Eu tenho que lembrar que eu faço para quem lê meu coração. Uma cultura de consolação. Essa igreja já tem esses princípios. Essa igreja espalhou corações no bairro, mas essa igreja, ela pensa no bairro, mas ela pensa em Belo Horizonte. A próxima década é mais. Aqui assim, ó,
do pastor Léo, meu pastor que veio comigo, para cá, fica em pé. Por gentileza, essas fileiras até lá no fundo. Até lá no fundo, vocês aqui não. Vocês aqui, é só lá. É aqui não, aqui não. Vira todo mundo para lá, vira todo mundo para lá, para lá. Aqui vira para cá, fica em pé e vira para cá. Agora põe todo mão, alguns chegam aqui assim, ó, e outros chegam lá. Vamos empurrar as paredes que Power vai avançar. Power vai, proclame alto, Power vai avançar. Power vai avançar. As paredes vão serem dilatadas. Sente, irmão. Senhor Jesus, fizemos esse momento com tanta reverência diante do Senhor, temor da Tua presença, de que Tu és o Deus, como declaramos aqui, da multiplicação. Saia hoje e console alguém. Alguém recebe num grupo, fulano de tal está doente, aí você responde no grupo, estamos orando. Você devia pegar o nome daquela pessoa, ligar ou gravar uma mensagem para o sofredor. Palavra no grupo é a mesma coisa que nada. Você está pousando para o grupo. Nem sempre. Mas se você chamar a pessoa aqui em particular e dizer, irmão, está aqui um irmão que te ama, orando. Você vai ver o que acontece. Se você souber que tem um amigo, você sabe que o Alex Balai, quem sabe que é o Alex Balai? O Alex Balai, você sabe que ele está entubado há 3 semanas. Podia levantar uma oração por ele agora, levanta uma oração aí pelo Alex Balai, pede a Deus para intervir, para Deus tirá-lo daquela situação, para Deus fazer seu pulmão ficar limpo, levantá-lo em nome de Jesus. Se você recebeu num grupo, pega o telefone dele, grava uma mensagem, porque a mulher dele está aflita, esperando passo a passo. Essa cultura de consolação tem que tomar conta de sua vida e da igreja inteira e da cidade. Agora é qual? Quinta. Cultive e fortaleça uma cultura de generosidade. José diz para seus irmãos, o que vocês sabem que aconteceu comigo? Deus. José, para chegar a ser Zafanete-Paneia, tem que vir embora para o Egito. Os métodos não foram os melhores, os irmãos pecaram, mas José tem que aprender a língua, José tem que aprender a administrar, foi para o mercado de escravo, galera, foi para a casa de Potifar, lá aprendeu a administrar, a ponto do homem responsável pelo exército de Faraó, entregar ele tudo, menos a mulher, mas não avisou a mulher. Casamento ruim é brutal, mas não é isso. Para você avançar, você tem que passar por provas. Você não avança, José. Se você for para a cama com essa mulher, você vai virar o amante da mulher de Potifar, mas não o que eu quero fazer com você. Você não pode deixar que o pecado te seduza. Você não pode fazer como Esaú, trocar o seu direito por lentilhas. Você tem que ser o Senhor, como o Senhor Jesus, fiel até a morte, morte de cruz, pelo que Deus exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, porque ele perseverou até o fim. Surpreenda as pessoas com generosidade, surpreenda. Você sabe, toda vez que a gente conta uma ilustração, a gente está pousando de bacana que não é. Você sabe disso. Toda vez que você dá um testemunho, eu concordo com um homem da nossa igreja que diz, pastor, a gente devia ter uma noite só para falar o que não deu certo. Não, tentei, orei. Amém, irmãos? Amém! Irmãos, eu fui com Claudinha no Rio de Janeiro. Entramos numa loja assim,
que a loja deve dar uns 4 desse espaço, só artesanato, que é tudo coisa que minha mulher gosta. Claudinha estava lá no lugar dela. E eu empurrando o carrinho e liberando o cartão, aleluia. Conversa com um, conversa com o outro. Vi uma moça triste, falei, podia orar por você. Pode? Pode. Orei por ela, lágrimas. Andando aqui, aí vi um cidadão arrumando. Veio no meu coração assim. Dá uma oferta para ele. Eu sempre ando com dinheiro. Tem gente que diz, eu não ando com dinheiro. Eu ando com dinheiro, aprendi com um amigo meu a pôr uma nota sempre aqui, escondida. Uma hora Deus fala comigo, dá uma oferta para esse gari, dá uma oferta, de vez em quando. Quem já achou dinheiro aqui? Levanta a mão. Quem já perdeu dinheiro? É horroroso perder dinheiro. Mas achar dinheiro é uma alegria. De vez em quando eu perco um dinheiro para que alguém tenha alegria de achar aquele dinheiro. Um dia eu entrei na minha rua, os garis estão vindo de lá varrendo. Eu peguei a maior nota e deixei cair e fui andando dizendo, vai ter uma alegria brutal. Aí eu não sabia que tinha um cara de cá, eu achei que estava todo mundo lá. Quando eu estou andando, o cara vem correndo atrás de mim, pastor, o senhor deixou cair essa nota. Aí eu falei com ele, muito obrigado, era para ele achar, não me devolver. Aquele homem lá naquela loja, eu perguntei, você é casado? Eu sou casado. Você tem filho? Não, só 5 meses de casado. Aí tirei uma nota e falei com ele, o Senhor Jesus mandou falar com você, que você invista no seu casamento e que hoje você devia levar um mimo para sua mulher. Menino, ele segurou a língua estranha ali. Ele começou a falar e ele segurou. E aí ele começou a chorar e fez assim comigo. Você precisa ver o que me aconteceu. A glória derramou aqui. A glória. Expresse generosidade para surpreender. Expresse generosidade para pôr um brilho nos olhos de alguém. O Salmo 23 diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. A maioria de nós só pensa em Jesus nos acompanhando. A maioria de nós, às vezes, nem pensa que Jesus está falando conosco. Quem andou no vale da sombra da morte e você esteve perto, se lembrará de você. De quem você se lembrou na quarentena? A maioria de nós, me perdoe os irmãos, eu não estou falando da maioria, eu quero aprender uma palavra que o Senhor Jesus disse e que os evangelistas não ouviram. Ou se não ouviram, é porque não ouviram, o Senhor deve ter ensinado a Paulo, só tem Atos, que Paulo diz assim, eu doei para vocês, porque o Senhor Jesus disse, melhor é dar do que receber. Fala sério, se a maioria de nós não celebra quando ganha. Oh, fulano me deu uma roupa nova, olha, ganhei um carro, uma moto, não. Mas nós nos celebramos dizendo, que glória que eu pude ofertar. Eu quero aprender isso, irmão. O pastor hoje me lembrou de novo, o bispo, eu estou naquela linha dos que só dão do que sobra. Eu estou na linha daqueles, eu dou tudo que tem na minha carteira, mas lá em casa tem comida, lá em casa tem roupa, eu tenho cartão de crédito, eu tenho isso, tenho aquilo, não dou. Eu imagino que a maioria de nós não sabe o que é aquilo que a viúva fez. Não sabe o que é dar tudo e não ter nada. A Bíblia de Jesus, Nosso Senhor, falou que ela não tem nada. Eu posso dar tudo aqui, tem coisa na minha geladeira, tem um freezer. Então, acho, não estou julgando os irmãos, estou falando do meu coração, que eu estou mais perto dos fariseus do que da viúva. Eu quero encostar para cá. Oro todo dia, Senhor, me ensina, Senhor. Me ensina a dar mais para cá, Senhor.
Como é que o Deus que fez as minas de diamante, o Deus que criou os poços de petróleo, o Deus que colocou em Minas jazidas de ferro, de ouro, precisa de seu dinheiro? Pense bem, por que Deus manda a gente dar dízimo e oferta? Para tratar o nosso coração avarento, é só para isso. E para nós entendermos que nós somos cheios de justiça própria, porque o dia que a gente dá uma oferta que nós achamos brutal, nós falamos conosco mesmo. Que oferta, Jeremias, que oferta. O único galardão meu é esse elogio que eu fiz a mim mesmo. Brutal, menino, o bicho está de olho em tudo. Primeiro, irmãos, cultive e fortaleça uma cultura de arrependimento. A cidade vai ser comovida. Todo arrependimento leva à confissão. E quando você confessa, você não está nem aí o que os outros estão pensando a seu respeito, você está entendendo? E quando você confessa, você sai da mão do diabo, saiu da escuridão. O diabo só opera quando o negócio está escondido. Cultive uma cultura de perdão e amor, pede a Deus. Irmãos, eu tenho a maior honra de ser cidadão do céu, lavado no sangue de Jesus. É lá que eu vou morar com os irmãos de todos os tempos. Mas eu tenho muita honra de ter nascido no Brasil, essa nação abençoada, e mais abençoada será ao ter essa igreja ministrando ao país inteiro. Cultive uma cultura e fortaleça uma cultura de consolação. Quinto. Não, o quinto é cultive uma cultura de generosidade. Cultive uma cultura e desenvolva uma cultura que prega o avivamento. José disse 2 vezes: Deus vos visitará. O Evangelho de Gênesis termina com a promessa da visitação do Espírito, com a profecia da visitação do Espírito. Deus, 2 vezes ele fala: Deus vos visitará, Deus vos visitará. Isso é entranhado. Nós oramos agradecendo a Deus a história dos avivamentos, mas o Deus que cantamos é o Deus que faz hoje, é o Deus que faz agora, é o Deus que nos usa. É hoje. Deus vos visitará, creia nisso, espere nisso, ore por isso. E quando vê um crente caído, não diga: está vendo, a igreja está fracassada. Ninguém que quer o impacto na década falará mal da igreja do Senhor Jesus. Nós temos diferenças, claro. Tem rua que anda só presbiteriano, tem rua que anda só assembleano, tem rua que anda só power, mas tem uma avenida que anda nós tudo. Eu falei que era quantos? 7, 8, 7. Cultive e desenvolva uma cultura de prosperidade e que eleva a nação. José dirigiu o Egito. É possível ser próspero e não ser corrupto. É possível ser próspero e não ganancioso. E prosperidade não é dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro, só dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro, também não tem. E não é próspero, porque é ganancioso, fala mal do que tem. Vê o cara com um carro novo, diz assim: deve ser roubado. Ele é ruim de coração. Prospere, como disse
O santo varão, nosso bispo, prospere. Lá na 8ª nós terminamos sempre o culto assim. Uma mão recebe, a outra distribui. Uma recebe, a outra distribui. Nós não terminamos assim, porque assim é só para nós. Uma recebe, a outra tem que distribuir. Porque a mão mirrada não pega nada, mas a mão aberta pode receber muita coisa. Cultive. José leva seus irmãos, José leva Israel, José leva o Egito. Presta atenção. José é egípcio por fora. Fala a língua, nem sabe falar mais, sem sotaque aquela língua que foi criada. José é um homem que elevou o Egito, elevou Israel, foi prosperando e elevando todo mundo. Você precisa pensar assim, que ao elevar a sua vida, você eleva os outros. O bispo orou para que você fosse o mais próspero da sua família. José é o mais próspero da sua família. Nem todo mundo será o mais próximo da sua família, mas se a palavra de Deus caiu em você, você prosperará para elevar a sua família. Acho que já deu. Falta a última, né? É a 8ª, né? Presbiteriano é 3, mestre. Cultive, desenvolva e fortaleça uma cultura que dá esperança às novas gerações. Deus vos visitará e vocês lavem meus ossos. José está olhando que vem gente nova e vem gente boa. Presta atenção, não existe vácuo de liderança. Em todas as gerações, Deus tem os líderes para a economia, para a política, para a administração, para a igreja. O que acontece é que nós, os cabeça branca, não devemos impedir, mas ajudá-los a levantar. Eu não conheço esse senhor que foi candidato a prefeito em São Paulo. Só conheço ele pelo nome, pelo que ouvi aqui e acolá nas redes sociais. Eu sei, eu nunca encontrei com ele pessoalmente. Pessoalmente, nada tem contra aquele senhor, nada. Mas nós temos uma cosmovisão completamente diferente da vida, completamente. Ele não acredita no Criador, eu acredito. Ele não acredita no valor da família, ele acha que a família deve ser desconstruída. Eu acredito no valor da vida, ele acredita que o aborto deve prosperar. Eu não acredito na ideologia de gênero, ele defende a ideologia de gênero. Eu acredito que o Estado não tem que ser grande, ele acredita que quanto mais mega, melhor o Estado. São cosmovisões. O que acontece que muito jovem entra na faculdade e se desvia porque a cosmovisão cristã dele não é boa, é fraca, é frágil. Ele acha que oração substitui competência e não substitui. Se você vai ser o reitor ou a reitora da Universidade de Minas Gerais, no futuro, você precisa ter os diplomas, precisa ter mestrado, precisa ter doutorado, pós-doutorado. Senão nós podemos orar até o joelho doer. Aqui vai alguém para o STF, terá que ter os diplomas e as competências. Sem oração, o reino não prospera. Sem competência, as grandes esferas da vida não são tomadas pelos valores do reino. Você precisa voltar a estudar. Precisa parar de dizer, estou orando e buscando o Senhor, o que eu quero. Deixa de preguiça e mete a cara. Ah, mãe, eu estou orando para ver se Deus quer isso. Deus já quer que você estude e seja responsável. Um dia desses, uma mãe chegou lá com a filha de 17 anos. Ela disse, fala com minha mãe. Eu já sou adulta. Eu já sei o que eu quero.
Eu falei, quantos anos sua mãe tem? Minha mãe tem 40 anos. Por que você acha que você tem 17 e ela tem 40? Você já parou para pensar que sua mãe não tem 17? Ela tem 40? Já pensou por quê? Se não, vai pensar. Segundo, você é adulto, ele diz, eu sei o que eu quero. Quem lava sua roupa? Minha mãe. Quem paga a conta de luz? Meu pai. Quem passa sua roupa? A mulher que meu pai paga. Quem paga sua faculdade? Meu pai. Adulto paga suas contas. Adulto lava sua roupa. Adulto faz sua comida. Adulto mata a vida no peito. Vire adulta e depois vem me encher. Eu falei sobre a eleição de São Paulo, sabe por quê? Porque em São Paulo fez-se uma pesquisa e de 13 a 24 anos votaram nesse senhor cuja cosmovisão é totalmente anticristã, totalmente. Acorda, Power! Quem falará com a geração de 13 a 24? Precisamos levantar os nossos top de 13, os nossos top de 14, aqueles que vão usar a internet e a televisão não para ficar com videogame, mas para inflamar o reino de Deus. Power, a década te espere. Avance.